Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula. A aula de hoje é sobre empuxo. Esse é um conhecimento que foi desenvolvido há milhares de anos na Grécia Antiga por Arquimedes, naquela conhecida história do Eureka. Quem quiser saber mais um pouquinho, tem um link na descrição que conta essa história de um jeito bem divertido. Agora vamos imaginar que em vez de estarmos aqui rodeado de ar, a gente está imerso em um líquido qualquer, que é mais denso. Tá? Então, da hidrostática, o que a gente vai saber? Em cada nível de profundidade, a gente tem uma pressão, e a pressão é maior conforme você vai para baixo. Então, a pressão na parte aqui de baixo vai ser maior do que a pressão de cima, ok? Agora, vamos esquecer o nosso elemento infinitesimal aqui de líquido. Vamos pegar um objeto qualquer, que também vai ser um cubo, porque a gente está no sistema cartesiano e fica mais fácil de trabalhar assim. Então, nesse nosso cubo, ele sendo um objeto externo, está imerso aqui nesse fluido, que forças que ele vai sofrer? Basicamente, ele vai estar sujeito ao próprio peso, mas do fluido, a força que ele vai sofrer é a pressão ao longo de toda a sua superfície. Então, o fluido vai pressioná-lo em toda a superfície. E o que isso vai resultar? Por exemplo, logo aqui em cima, ele vai sofrer pressão em todo esse perímetro nessa direção X. Nesse nível, ele vai sofrer exatamente a mesma pressão do outro lado. E isso vai acontecer também na parte horizontal Y. Então, para cada nível, as pressões vão se anular. Aqui um pouco embaixo vai ter uma pressão maior, só que ela vai se anular com a do mesmo nível do outro lado. E isso vai acontecer em todo o perímetro horizontal, toda a superfície horizontal desse nosso elemento, desse nosso cubinho. E na vertical, o que vai acontecer? Na vertical a gente vai ter uma pressão aqui em cima, que quando se integra nessa superfície vai te dar a sua área, vai dar a sua força, vai empurrar para baixo esse objeto, e vai ter uma pressão que integrada na superfície de baixo vai gerar uma força para cima. Da hidrostática a gente já sabe que essa pressão de baixo é maior que a pressão de cima, então a resultante vai ser para cima, vai ser na vertical para cima. Essa força que empurra para cima os objetos, quando eles estão imersos num fluido, é o que a gente chama de força de empuxo. Agora vamos pegar um outro formato. Para facilitar, eu vou juntar esses dois cubinhos e trabalhar como se fosse uma coisa só. O que aconteceu? Comparado com o caso anterior, eu aumentei a minha área, que vai ser sujeita à pressão de baixo. Então, eu vou aumentar meu empuxo. Tá? Se eu dobrei a minha área de baixo, eu vou dobrar o meu empuxo. E se eu não tivesse dobrado a minha área? Se eu tivesse mantido minha área igual, apesar de ter aumentado o tamanho do meu objeto? Nesse caso aqui, eu mantenho a área de baixo igual. Então, a força que vai ocorrer aqui embaixo vai ser exatamente igual a quando eu tinha só um cubinho. Mas perceba que agora aumentou o desnível na vertical. Então, a força de baixo pode até ser igual, supondo que ele termina na mesma profundidade. Mas a de cima, que vai empurrar para baixo, vai ser menor, porque agora está mais alto, onde a pressão é menor. De forma que quando você faz a diferença para calcular a força de empuxo, ela vai ser exatamente igual caso o cubo estivesse assim. Então, a verdade é que não importa a orientação, mesmo se eu inclinar, eu vou ter uma área, lembrando que a pressão vai ter que ser integrada em toda essa superfície, e cada parte dela vai ter uma pressão diferente por causa da inclinação. Mas não importa a direção que tenha, quando você integra as forças de pressão, vai dar sempre igual para um objeto do mesmo formato. Porque na verdade o empuxo ele depende da água, ou do óleo, ou da água do mar, ou seja lá o que for o fluido que você tiver imerso, pode ser até a atmosfera, ela também vai ter o seu empuxo. Ela depende simplesmente disso, do volume de fluido que foi deslocado pelo objeto. A força de empuxo que vai empurrar esse objeto para cima é igual ao peso do fluido deslocado, do volume de fluido deslocado. Então vamos considerar agora o nosso cubo. Tá? Ele vai estar sujeito a que forças do fluido? Pressão de cima e a pressão de baixo. Perceba que a gente nem mais está dando bola agora para as pressões horizontais, né? A gente já sabe que
elas vão se anular. Então a gente vai ter que a pressão 2 pelo balanço hidrostático vai ser menos ρ G Z2, onde Z2 é a profundidade dessa superfície. E a pressão 1 vai ser menos ρ G Z1. As forças que estão atuando em cada uma dessas superfícies nada mais vão ser do que F2 é P2 vezes a área da superfície. E F1 P1 vezes a área da superfície, que é a mesma, né? Então, assim, a força de empuxo é a combinação dessas duas forças. FB vai ser igual a menos a força 2, porque ela está para baixo, mais a força 1. Certo? Então, usando tudo isso aqui que nós temos, a gente tem aqui a força de empuxo é igual a densidade do fluido vezes a gravidade vezes Z2 menos Z1 vezes a área. Olha, Z2 menos Z1 nada mais é do que essa altura aqui, a altura do objeto, que eu vou chamar de H. Então a força de empuxo é ρ GH vezes a área. A área vezes a altura é o volume. Então a força de empuxo é ρ G vezes o volume do objeto imerso, que na verdade é o volume de água deslocada, né, por esse objeto. E ρ vezes a gravidade vezes o volume nada mais é do que a massa de água deslocada vezes a gravidade, ou seja, é o peso da água deslocada. Perceba que aqui não entra nada relativo à natureza de massa, né, do objeto. A única massa que importa, que a única densidade que importa é a da água, é a do fluido que ele está imerso. Se for óleo, é do óleo, se for água do mar, é água do mar, seja lá qual for, pode ser até a da atmosfera, a gente tem empuxo na atmosfera também. Então a força de empuxo que vai empurrar o objeto para cima, nada mais é do que o peso do fluido que ele deslocou. Então, como vimos que a força de empuxo é igual ao peso do volume de água deslocado, dois objetos com exatamente o mesmo volume vão ter a mesma força de empuxo, correto? E aí, uma estrelinha afundou e a outra flutuou. Vocês acham que o empuxo foi igual, que a força de empuxo em cada uma delas foi igual, sim ou não? Deu tempo de pensar? Bom, o que a gente viu antes estava correto. A força de empuxo é exatamente igual quando as duas estavam submersas. Tá? Mas, por enquanto esse aqui está um pouco menor, agora está igual. O que mudou então? O que mudou é o peso. Tá? A estrelinha laranja eu enchi de água salgada antes de tampar a boca dela com o palitinho. E essa aqui está cheia de ar mesmo. Então elas sofrem o mesmo empuxo, mas elas têm pesos diferentes. Essa aqui está muito mais pesada do que essa. Essa aqui está inclusive mais densa do que a água que ela está aqui. Enquanto essa aqui está menos densa. Tá? Por estar menos densa, o volume do objeto é igual ao volume de água deslocado quando ele está completamente imerso. Por ser menos densa, ela tende a flutuar. A força de empuxo é maior do que a força-peso do objeto.
conforme ela aflora na superfície, o volume de água deslocada diminui, porque tem parte que está para fora. Como diminui o volume de água deslocada, diminui o empuxo, até o ponto exato em que a força de empuxo é igual à força-peso do objeto que está na superfície. E é exatamente igual, porque se a força de empuxo fosse um pouquinho maior, ele ia subir mais. E se fosse um pouquinho menor, ele ia afundar mais. Então, para um objeto qualquer imerso em um fluido, as duas forças que vão determinar se ele vai flutuar ou afundar é a força de empuxo e a força-peso. A força de empuxo, nós já vimos que é a densidade do fluido que esse objeto está imerso, vezes a gravidade, vezes o volume de fluido deslocado. A força-peso desse objeto, seja lá o que ele for, é a densidade do próprio objeto, vezes a gravidade, vezes o volume do objeto. Estou chamando aqui de objeto, mas a verdade é que não precisa ser exatamente alguma coisa sólida, né? Se for um fluido de outra densidade, também já conta. Quando você põe óleo na água, vai ser esse mesmo tipo de princípio que vai determinar a flutuabilidade dele. Tá? Então, qual que vai ser a força resultante aqui, né? A força resultante vai ser a força de empuxo menos a força-peso. Tá? Da forma que eu escrevi, fica assim com os módulos. Se você quiser fazer da forma vetorial, mais organizada, fica à vontade. Aí que seria mais e não menos, né? Só que em compensação a força-peso já está negativa na vertical. Tá? Então, essa é a formulação da força resultante. Quando ela for positiva, o objeto vai flutuar. Quando ela for negativa, ele vai afundar. Se ela for zero, está em equilíbrio. No caso em que o objeto estiver completamente imerso, totalmente dentro do fluido, dentro da água ou do óleo, seja lá o que for, a velocidade, o volume deslocado de fluido vai ser igual ao volume do objeto. Nesse caso, tá, a gente pode escrever a força resultante com a seguinte notação, combinando essas duas equações. Vai ser a diferença entre a densidade do fluido e a densidade do objeto vezes G vezes o volume, que agora é um só. Então, o que a gente tem é, se quem está imerso tiver uma densidade menor do que o fluido em que ele está, a força resultante vai ser para cima e ele vai boiar. Se a densidade for maior, a força resultante vai ser negativa e ele vai afundar. Note que quando essa densidade é menor e ele começa a subir, essa força resultante ela vai ser positiva até ele emergir, até ele romper a superfície. Uma vez que ele rompe a superfície, esses dois volumes não são mais iguais, né? Esse aqui vai ficar constante, ele não vai mudar. Mas o volume de água deslocado vai alterar, porque quando ele sai do líquido, você rompe a superfície, você está deslocando menos volume. Aí tem que usar a notação completa e até o momento em que o volume de água deslocada, né, o óleo ou água do mar, seja lá o que for, vai gerar uma força de empuxo exatamente igual à força do peso. E aí quem vai ficar em equilíbrio na superfície, boiando. Para entender a importância das forças de empuxo na oceanografia, vamos considerar o seguinte experimento. A gente tem aqui uma rolha cheia de taxinha e uma jarra d'água. Vocês acham que essa rolha vai flutuar, porque a cortiça ainda deixa ela leve o suficiente, ou vai afundar, porque a taxinha deixou pesada? Vamos descobrir.
Olha só onde ficou a rolha. Ela afundou, mas não foi até o fundo. E ela está boiando, mas não está na superfície. O que está acontecendo? Como isso é possível? Na verdade, eu só contei metade da história quando eu falei que tinha água nessa jarra. Também tem sal. Ontem à noite eu peguei essa jarra de água, da torneira mesmo, coloquei bastante sal no fundo e não misturei. Deixei simplesmente o sal se espalhar por difusão, de maneira que a parte do fundo está muito mais salgada do que a superfície. E como vocês viram na aula de densidade, então a água mais densa está no fundo e ela está menos densa na superfície e ela está continuamente estratificada. Isso significa que a salinidade e a densidade estão variando da superfície ao fundo de forma contínua. Isso é parecido com o que ocorre nos oceanos. Aqui tem um pouco de água com tinta guache e um pouquinho de sal também. Vamos descobrir se a densidade dessa água que eu preparei, em que lugar ela fica aqui na coluna d'água. Olha só o nível que ela está ocupando. Será que se eu jogo para cima, ela afunda? Se eu afundo, ela sobe até ocupar exatamente a camada que tem a mesma densidade. Como eu estou impondo uma certa velocidade, né, conforme a água está saindo da seringa, isso vai gerar um pouco de turbulência e um pouco de mistura. Por isso que você acaba tendo um pouco de... Dá pra ver, né, que fica um pouquinho mais clara a água. Tem algum movimento por conta disso. Mas por conta das forças de empuxo, dá pra perceber bem que ela tem uma preferência num certo nível vertical, né? É um nível que tem a mesma densidade que essa água roxa. Um outro fenômeno que é importante, que é o principal motivo de eu querer pintar essa água, são as ondas internas, que são perturbações justamente que ocorrem na estratificação. Então eu vou perturbar um pouquinho aqui para ver se a gente consegue enxergar um pouco de onda. Apesar da mistura, a gente consegue ver que essa perturbação ocorre, mesmo batendo só na superfície. A gente percebe que a perturbação ocorre também nas camadas estratificadas. Vou aumentar o tamanho da camada agora. Percebe que apesar de bastante perturbação que eu estou inserindo no sistema, a estratificação não se desfaz, né? Se eu não enfiar uma colher ali e misturar, isso aqui vai ficar estratificado por um bom tempo, por mais que tenha alguma mistura, né? Vou tirar essa rolha aqui para visualizar melhor. E ao mesmo tempo gera uma grande perturbação fazer isso. Então, essas oscilações que dá para ver na camada roxa nada mais são do que as ondas internas.
gente ainda tem o nosso fluido estratificado aqui. Vamos colocar a rolha de volta. Ela tem a sua posição, né? Se eu venho aqui e perturbo a posição dela, afundo a rolha, ela sobe e desce, sobe e desce. Se a gente puxa ela para cima e solta, ela oscila também, ela sobe e desce. Existe uma frequência natural de oscilação por conta da estratificação. E o nome que a gente dá para essa frequência é frequência de Brunt-Väisälä. A frequência de Brunt-Väisälä, que é essa frequência de oscilação devido à estratificação, ela tem uma derivação bem complicada. Então, eu simplesmente vou apresentar aqui sua formulação. Essa frequência a gente chama ela normalmente pela letra N maiúscula, e ela é dada pela raiz da gravidade dividida pela densidade vezes a variação da densidade na vertical. Então aqui fica claro que ela depende da gravidade, que faz sentido, afinal de contas você está tentando romper justamente o equilíbrio gravitacional, quando você tenta pegar uma parcela mais densa e colocar para cima, ou uma menos densa e colocar para baixo. Ela depende da estratificação vertical da densidade. Tá? O fato de ter a densidade dividida aqui nada mais é do que você analisar essa variação da densidade de forma relativa, né? Como se fossem, quase como se fossem porcentagens, por assim dizer, tá? Seria a variação da densidade dividido pelo valor da própria densidade. Isso daria uma forma dimensional de variação na vertical. Tá? Essa frequência, inclusive, é a frequência máxima das ondas internas. E no caso de uma propagação puramente horizontal de onda interna, inclusive a frequência dessas ondas. O fato de ela ser frequência máxima significa que ela é o período mínimo das ondas. Quer dizer, ela está relacionada com o período mínimo, de forma que você não pode ter ondas internas em qualquer período, apenas a partir de um período relacionado com essa frequência de Brunt-Väisälä.